É uma honra poder dirigir-me a vós, embora não podendo estar fisicamente presente. Agradeço ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e, em especial, agradeço ao Dr. André de Campos Silva, à Dra. Cátia Tuna e à Dra. Rita Mendonça Leite por me terem generosamente convidado. Dentro da problemática da predestinação, cabe-me a mim abordar a temática no âmbito da Reforma Protestante do século XVI, designadamente no que diz respeito ao movimento conhecido como Calvinismo. Como primeira nota, deve notar-se que o calvinismo, enquanto movimento, é de tal modo multifacetado que se tornaria impossível fazer uma síntese do seu pensamento neste tipo de enquadramento. Ao mesmo tempo, o entendimento de qualquer sistema de pensamento não se limita aos que a ele se associam, mas também se faz a partir da percepção daqueles que de fora o procuram compreender. Por isso, se por um lado não existem movimentos estanques, de maneira que o pensamento e práticas de um movimento são dinâmicos ao longo da história, também por outro lado, a percepção que alguém faz de um movimento não é necessariamente uma representação fiel do mesmo. Por isso mesmo, em vez de procurar uma síntese de todo o movimento calvinista, propõe-se que se considere o pensamento de João Calvino em particular, procurando compreender o espaço que a predestinação e o livre-arbítrio ocupam na sua teologia a três níveis distintos. Em primeiro lugar, e também o mais importante nesta apresentação, reconhecer que as doutrinas da predestinação e do livre-arbítrio são no pensamento de João Calvino subsidiárias face à glória de Deus. Em segundo lugar, que a predestinação e o livre-arbítrio são para Calvino doutrinas eminentemente pastorais e não de pura especulação ou abstração teológica. Em terceiro lugar, de que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são conceitos opostos ou mutuamente exclusivos, mas que coexistem pacificamente no seu sistema doutrinário. Em primeiro lugar, então, a doutrina da predestinação na teologia calvinista assumiu de tal forma um estatuto distintivo nos estudos teológicos que calvinismo e predestinação tornaram-se termos normalmente usados como sinónimos. No entanto, como já foi amplamente notado, afirmar que, cito, que Calvino tenha feito da doutrina da predestinação o centro do seu sistema teológico, como alguns se têm afirmado com alguma superficialidade, é algo profundamente contestável. Fim de citação. De facto, a doutrina da predestinação é um conceito secundário no pensamento de João Calvino. Secundário não no sentido de menor importância ou do ser dispensável, mas no sentido de ser subsidiário face ao ponto de partida e propósito de toda a sua teologia, a glória de Deus. Neste sentido, é importante também notar que, contra aqueles que, por outro lado, consideram que a predestinação é uma doutrina quase dispensável em Calvino, embora não sendo uma doutrina central, Calvino rejeita tanto a ignorância de alguns a este respeito, como o desprezo intencional ou até a rejeição por parte de outros. Para Calvino, esta doutrina é importante ao ponto de, cito, tantos quantos rotulam a doutrina da predestinação como sendo odiosa, injuriam a Deus abertamente. Fim de citação. Para o reformador, o princípio regulador sobre o conhecimento teológico é aquele que deriva das Sagradas Escrituras, nomeadamente do texto que está registado no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Cito, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Fim de citação. Desta maneira, as Sagradas Escrituras são a fonte através da qual qualquer debate teológico deve ocorrer. Para Calvino, tudo o que foi revelado por Deus nas Sagradas Escrituras não é só importante, como é necessário. Desdenhar qualquer uma das verdades reveladas é, por isso, desprezar o próprio Deus que as revelou. Para Calvino, a doutrina da predestinação é indisputável a partir da revelação das Sagradas Escrituras. No entanto, entrar nos meandros desta discussão está fora do âmbito da nossa proposta. Interessa-nos, no entanto, procurar compreender por que razão Calvino considerava esta doutrina indispensável. Como já se assinalou anteriormente, a predestinação não é tema central de Calvino. Cito, o assunto fundamental para João Calvino era o da centralidade, supremacia e majestade da glória de Deus. Fim de citação. Aquela que ficou conhecida como uma boa representação dos assuntos principais que estavam em causa nas discussões entre a Igreja de Roma, por um lado, e os reformadores protestantes,
por outro lado, no século XVI, a carta do cardeal Jacopo Sadoleto aos genoveses e a posterior resposta de João Calvino coloca a nu as principais preocupações do reformador de Geneva. Na sua missiva, o cardeal Sadoleto acusara os reformadores protestantes de, com as suas inovações, ignorarem 1. A autoridade da Igreja e do Papa, 2. Os seus ensinos e 3. As suas tradições, os quais se provaram, segundo ele, certos e perfeitos ao longo da história. Entre as suas inovações, Sadoleto critica especialmente a rejeição do sistema sacerdotal da Igreja de Roma, sobre o qual assenta a segurança possível da vida cristã. Diz-se segurança possível porque Sadoleto, à imagem da Igreja Romana, rejeita toda e qualquer certeza da salvação eterna. Em resposta, Calvino defende que a fundação de toda a teologia e doutrina do homem se deve sentar na pressuposição de que o ser humano tem, cito, primeiro motivo da sua existência, um zelo por representar a glória de Deus. Fim de citação. Para Calvino, o principal problema da soteriologia romana é que não representa fielmente a majestade da glória de Deus. Na sua carta, Calvino reconhece que o tema central que os divide é a doutrina da justificação pela fé. Mas logo de seguida expõe a sua preocupação nesse debate. Para ele, cito, sempre que o conhecimento desta, entenda-se justificação pela fé, desaparece, a glória de Deus é extinguida. Fim de citação. Desta maneira, o problema da teologia romana, no seu entender, é que rouba parte da glória que pertence exclusivamente a Deus. Para Calvino, a rejeição de Roma da doutrina da predestinação resulta no facto de Jesus deixar de ser um salvador real para ser apenas um salvador potencial. Se uma religião chamada cristã propõe que a salvação depende da resposta humana, cito, essa religião retira a glória da salvação de Deus e trivializa a obra de Cristo. Fim de citação. Por outras palavras, se o crente é capaz em si mesmo de cooperar na sua salvação, significa que o sacrifício de Jesus é bom, mas não é excelente. Alcança em parte, mas o seu poder é limitado. À luz deste pensamento, a predestinação torna-se então uma verdade inegociável, de forma a salvaguardar a salvação como uma graça de Deus, cujo resultado é o louvor da glória daquele a quem pertence a salvação. Mas se, pelo contrário, a salvação depende das obras humanas, não só o homem pode gloriar-se naquilo que alcançou, como Deus não recebe todo o mérito e respectiva glória nesse sucesso. Como afirmou o apóstolo São Paulo à Igreja em Roma, cito, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Fim de citação. Ironicamente, Calvino observa que o sistema sacramental da Igreja Romana, embora tenha uma aparência de devoção a Deus e de humildade humana, conduz a pessoa a um zelo por uma vida celestial, de uma forma que esse zelo, cito, mantém o homem completamente devotado a si mesmo e não pode, nem que seja numa mera expressão, elevá-lo a santificar o nome de Deus. Fim de citação. Calvino observa, portanto, que o sistema sacramental mantém as pessoas centradas em si mesmo e na sua salvação, em vez de as elevar ao louvor da glória de Deus. No lugar de uma vida livre da culpa do pecado, dada à pessoa pela vontade de Deus, concretizada na morte e ressurreição de Jesus e cujas bênçãos são aplicadas à vida do crente através do Espírito Santo, o sistema sacramental romano mantém o crente aprisionado a procurar alcançar por si mesmo as bênçãos que lhe são oferecidas pelos méritos, não de si mesmo, mas de Cristo. A conclusão de Calvino é que, nesse processo, a glória de Deus é diminuída e substituída por glória humana. Esta preocupação pela glória de Deus como expoente máximo da teologia bíblica é temática recorrente em Calvino. Não é, pois, com surpresa que no parágrafo introdutório à doutrina da predestinação nas Institutas da Religião Cristã, Calvino note que é de esperar mais uma vez que, cito, a ignorância deste princípio diminua a glória de Deus e enfraqueça a verdadeira humildade. Fim de citação. Neste sentido, também deve ser esclarecido que, para Calvino, a fé também não deve ser entendida como a causa da salvação da pessoa.
A fé é apenas o meio através do qual a pessoa recebe as bênçãos que lhe são dadas pelo Espírito Santo, em união com Cristo Jesus e pela vontade do Pai. Neste sentido, a doutrina da predestinação salvaguarda que a salvação é completamente uma ação de Deus que é apropriada pela pessoa através da fé, que é um meio ou um instrumento, mas não uma causa. Em segundo lugar, para Calvino, a predestinação ou o livre-arbítrio não são doutrinas meramente do âmbito da especulação académica, mas eminentemente do âmbito pastoral. Calvino acreditava que nada do que havia sido revelado era desnecessário ou inútil para a vida cristã. Calvino afirma que a doutrina da predestinação não é algo do âmbito da teoria teológica, mas que, cito, podemos observar não apenas a utilidade desta doutrina, mas também os seus mais agradáveis frutos. Fim de citação. Na teologia de Calvino, a predestinação é por isso uma necessidade, sem a qual a salvação não seria possível. Cada ser humano encontra-se num dilema onde, por um lado, nasce em inimizade e condenado perante Deus, e, por outro lado, não tem em si mesmo a capacidade ou o poder para reverter essa condenação. Desta maneira, a predestinação é a ação de Deus que oferece ao ser humano aquilo que ele mesmo jamais poderia alcançar por si mesmo. Calvino nega que a salvação possa ser alcançada pela ação simples e livre da vontade da pessoa, conhecida como livre-arbítrio. No entanto, Calvino define com clareza o que deseja afirmar quando nega que o ser humano possua livre-arbítrio. No pensamento popular, negar que a pessoa tem livre-arbítrio significa que a pessoa é de certa forma um robô que age apenas segundo aquilo que foi pré-definidamente programado para fazer. No entanto, segundo Calvino, quando se nega que o ser humano não tem livre-arbítrio, cito, não se deve, contudo, pensar que o homem peca como se a isso fosse constrangido por uma necessidade violenta. Ele peca com o consentimento da sua própria vontade e segundo a sua inclinação. Mas porque, movido pelo seu coração corrompido, odeia profundamente a justiça de Deus, dele se diz não ser livre para decidir entre o bem e o mal. Fim de citação. O centro do problema, portanto, para Calvino, é que o homem, na sua condição natural, está morto espiritualmente e a sua situação é de desespero e total dependência externa. Nas palavras do apóstolo São Paulo, cito, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fim de citação. Neste contexto, para Calvino, a rejeição do livre-arbítrio não resulta de uma visão na qual a soberania de Deus se estende a um ponto onde os seres humanos se tornam em meras marionetas numa peça de teatro cósmico. A rejeição do livre-arbítrio é o reconhecimento que a condição humana pecaminosa é definido em termos de morte, que o arbítrio da pessoa se diz não ser livre porque a sua natureza se encontra corrompida e as suas faculdades estão incapazes de reconhecer e aceitar as verdades do Evangelho. Neste contexto, um morto não tem condições de por si próprio ter vida. Está por isso totalmente dependente de um poder externo a si próprio. Nas palavras do próprio Jesus, no Evangelho segundo São João, cito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fim de citação. Como foi mencionado anteriormente, Calvino acusa a teologia de Roma de ser preguiçosa e de se centrar na pessoa em vez de Deus. Para Calvino, a predestinação é uma doutrina que pastoralmente resulta, por um lado, em segurança e conforto para o crente, em virtude da salvação recebida, e por outro lado, que dá a Deus toda a glória, por ele ser o autor e consumador da salvação outorgada. Outra ironia no pensamento de Calvino, em resposta ao cardeal Sudoleto, é o facto de considerar que, sendo a teologia de Roma preguiçosa, desnuda a sua inabilidade pastoral, como quem, cito, não tem qualquer experiência nos reais conflitos da consciência. Fim de citação. O que Calvino quer dizer é que a teologia de Roma não resolve o problema do desespero humano, já que o sistema de sacramentos mantém a salvação sempre suspensa e dependente do sucesso da pessoa em obedecer. A certeza da salvação é impossível de ser alcançada e o crente vive em permanente medo e indefinição da sua condição perante Deus. Aquilo que nas palavras do cardeal Bellarmino era, cito, a maior das heresias protestantes, fim de citação, é para Calvino central na fé cristã, a doutrina da perseverança dos santos. Enquanto o Concílio de Trento fazia questão de negar a justificação pela fé e a possibilidade de
toda e qualquer certeza de salvação eterna, para Calvino era central na teologia bíblica. Se para Sudoleto a confissão de pecados ao sacerdote é o mais forte fundamento da nossa segurança, dizia Sadoleto, para Calvino a base da segurança daquele que crê é o que Deus Pai decretou, Cristo cumpriu e o Espírito Santo concretiza na vida do eleito. Desta maneira, compreendem-se melhor as reivindicações de Calvino. Para ele, na teologia de Roma, o homem olha para si mesmo e para a sua performance, no contexto do medo e luta interior sobre a sua capacidade de alcançar a salvação prometida. Na teologia bíblica, o crente olha para Deus e dá-lhe glória, como celebração da salvação que lhe foi concedida gratuitamente. Este argumento abre espaço para o último ponto nesta apresentação. Em terceiro lugar, Calvino defende e pensa que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são conceitos opostos ou mutuamente exclusivos. Sadoleto afirma que os reformadores protestantes, ao afirmarem a predestinação e a justificação pela fé, ao mesmo tempo desprezam e negam simultaneamente a necessidade da busca de uma vida santa e de boas obras. No entanto, embora a lógica que infere da predestinação o seu consequente antinomismo seja popular, a acusação de Sudoleto não tem suporte em Calvino. Não só a acusação de Sudoleto abre espaço para Calvino trazer à conversa as múltiplas denúncias morais que a Igreja de Roma estava então sujeita, também não encontra respaldo no pensamento e prática deste reformador. Mesmo numa obra como as Institutas da Religião Cristã, apenas é necessário ler o prefácio dirigido ao rei Francisco I para reconhecer que a prioridade de Calvino nega a acusação a ele feita. No seu prefácio, lemos que a obra foi escrita, cito, para aqueles que sentem algum interesse na religião possam ser treinados na verdadeira piedade. Fim de citação. Da mesma maneira, alguém que conheça minimamente os seus múltiplos sermões reconhecerá as suas constantes exortações a uma vida santa. No entanto, subsiste ainda o problema da harmonização de dois conceitos aparentemente contrários. De como conciliar, por um lado, a soberania divina e, por outro lado, a responsabilidade humana. Do ponto de vista teológico, Calvino não sente a necessidade de resolver os aparentes paradoxos da fé. Ao invés, a incompreensibilidade de Deus é a doutrina importante em Calvino, de modo que ele próprio reconhece e alerta para os perigos que a especulação sobre a doutrina da predestinação pode trazer. Em Calvino, a incompreensibilidade de Deus, cito, transcende completamente todo o pensamento humano. Fim de citação. De maneira que para o crente, cito, as coisas secretas de Deus não devem ser escrutinadas e as que ele revelou não devem ser omitidas. Fim de citação. Na verdade, Calvino considera até perigosas as especulações que a curiosidade humana pode trazer acerca desta matéria. Aqueles que desejam compreender exaustivamente estas matérias, diz Calvino, entram, cito, num labirinto insolúvel. Fim de citação. Por causa da dificuldade de compreender os planos insondáveis de Deus. Calvino está mais preocupado em afirmar o que a Bíblia ensina do que em conseguir explicar todos os seus meandros. Mais do que abstrações ou especulações teológicas, Calvino procura discernir as suas implicações pastorais. Por isso afirma que, no tanto que não se consegue compreender, o crente, cito, em cada uma das obras de Deus, pode ver que a sua glória está esculpida em caracteres tão brilhantes, tão distintos e tão nobres, que ninguém, por muito lerdo e iletrado que seja, pode alegar a sua ignorância como sua desculpa. Fim de citação. Em resumo, e em ordem inversa à exposta nesta apresentação, afirmou-se então que no pensamento de João Calvino, 1. As doutrinas da predestinação e do livre-arbítrio não são passíveis de ser compreendidas de forma exaustiva. No entanto, Calvino acredita que se deve desejar que sejam aceites e contempladas. Por um lado, a Igreja deve saber afirmar o que a Bíblia claramente ensina, mas por outro lado, deve recusar entrar em especulações infundadas. 2. A predestinação e o livre-arbítrio são doutrinas eminentemente pastorais. A doutrina da predestinação tem uma dupla aplicação pastoral. Por um lado, dirige a pessoa
Dirige-se à pessoa de uma maneira que resolve os verdadeiros dilemas da alma e da salvação eterna. E, por outro lado, dirige e liberta a pessoa para o louvor a Deus, do único autor e consumador da salvação. 3. E por último, a predestinação é, no pensamento de João Calvino, uma doutrina subordinada àquela que é o foco principal de toda a sua teologia, a razão pela qual todas as coisas foram criadas e o fim último de todas as coisas, a glória de Deus. As palavras do apóstolo São Paulo à Igreja de Roma, no capítulo 11, nos versos 33 a 36, encapsulam bem o pensamento de Calvino acerca da predestinação. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem, pois, foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.